A segunda matéria da nossa série sobre ginástica em casa traz dicas de como exercitar os membros superiores. Então ontem a gente aprendeu como queimar calorias com os exercícios aeróbios em casa e hoje a gente vai falar de uma parte bem importante que são os exercícios para os membros superiores e que normalmente a mulherada não gosta, né? Tem uma preguicinha de fazer braços, mas é importante, né, Ju? É importante. Os membros superiores, que é a parte do músculo peitoral, a parte do músculo das costas, ombros, bíceps e tríceps, são importantes também para a gente sempre equilibrar a nossa estrutura corporal, né? Então, principalmente pensando em postura de tronco, fortalecimento de lombar, abdômen, até mesmo para as mulheres que não gostam do músculo do tchauzinho, né, que é o tríceps, é importante a gente trabalhar também. Não precisa ser com tanta ênfase, igual seria como a mulherada gosta de trabalhar perna ou fazer aeróbio, mas é importante também a gente se preocupar com o membro superior. Até porque não adianta de nada estar com o bumbum em dia e dar um tchauzinho e o braço ficar balançando, né? Aí vai ficar feio e dar tchauzinho segurando também não dá. Então, pelo menos o mínimo que é fortalecer, a gente precisa fazer. Então, hoje a gente vai com 3 dicas para membros superiores. Já tá com o Vitinho aqui, que é o nosso modelo do dia apostos, e ele vai mostrar pra gente como é que é a flexão, que tem uma diferença entre homem e mulher, né, Ju? Ah, sim. Para as mulheres, essa flexão de 6 apoios, que são as 2 mãos, os 2 joelhos e mais os pés, é um pouco mais confortável e mais cômodo, né? E para o homem, a gente faz a flexão só com o apoio das mãos e o apoio dos pés, que é uma dificuldade a mais que vai criando. Então, primeiro a gente vai mostrar a flexão que normalmente a gente usa para a mulher, né? Que são os 6 apoios. Então, Ju, no outro exercício a gente trabalhou um pouco de ombro, de peito e tríceps, né, que é o super importante. Esse exercício agora a gente trabalha que parte? A gente vai trabalhar agora nesse exercício a musculatura da lombar, que é o exercício dorsal. Então, essa musculatura da lombar é importante também para a gente poder manter a estrutura, né, que é o nosso tronco, muito bem estabilizado e retinho. Então, é importante também para a postura. Pensando na parte postural, é muito importante. Então, a gente já teve 2 dicas bacanas para ficar em forma, né? E agora a gente vem com a terceira dica, que eu tinha esquecido que fazia parte dos membros superiores, que é o famoso abdominal, que dá medo em todo mundo, mas que é muito importante. Importantíssimo, justamente para a gente ter essa correção de postura e de tronco, equilíbrio de abdominal e lombar, para a gente ter essa sustentação do nosso tronco muito bem equilibrada, para evitar principalmente problemas posturais, né? Além que quando o verão vem chegando, a galera quer estar com o abdômen também sempre em dia, nada mais, nada menos do que abdominal. Mas lembrando que o que faz a gente perder as gordurinhas é o exercício aeróbio. Combinado com o abdominal, dá um resultado legal. E para todos os exercícios que a gente fez hoje, qual seria o número de séries para ser assim, um treino legal em casa? Um treino legal, um número de quantidade de séries seriam 3 repetições, certo? Mas como a gente está iniciando o trabalho agora, a gente pode começar numa sequência de 2 séries. Todos 2 séries de 12. Começou a ficar fácil, lembra, mantendo a qualidade do exercício, sem ir rápido demais, sempre controlando. Ficou fácil, a gente pode aumentar para 3 séries de 12. Legal, Ju. Tá bom? Então essa foi a nossa dica de hoje. Amanhã a gente volta com os membros inferiores. Certo, até lá. Tchau, tchau. A matéria do UOL de hoje fala sobre os riscos de se adquirir tratamentos com laser e outras tecnologias em sites de compra coletiva. Jairo Bauer entrevista a dermatologista Lucinda Conrado. Olá! E o UOL Saúde de hoje fala sobre os cuidados com os tratamentos a laser no inverno. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, no inverno há o aumento sensível da procura por tratamentos contra rugas ou manchas. Isso ocorre porque boa parte dos procedimentos exige que a pessoa fique longe dos raios solares por alguns dias, para evitar o risco de manchas e cicatrizes.
A procura por certos tratamentos chega a dobrar nesta época do ano, principalmente por aqueles considerados mais agressivos, utilizados para renovação celular ou para estímulo do colágeno, como peelings e aplicação de laser. E não é muito difícil encontrar em sites de compras coletivas anúncios de tratamento a preços tentadores. Mas será que é seguro fazer um procedimento deste em qualquer lugar? Será que o tratamento é algo simples? É necessário um médico ou um esteticista dar conta do recado? Luciana, eu queria começar te perguntando isso. De fato, aumenta a procura, né, nas clínicas, nos consultórios dos dermatologistas nessa época do ano, inverno, em função das condições climáticas, da menor exposição ao sol? Sim, Jairo. Essa época nós acabamos recebendo muitos pacientes que vêm em busca, principalmente, da realização de procedimentos dermatológicos que vão modificar a textura da pele, que vão estimular a produção de colágeno novo. Então, muitas vezes as pessoas tomaram muito sol no verão, estão com a pele com muitas manchas. E essa época é bem interessante porque nós temos uma menor exposição ao sol, né, pelo menos para quem fica aqui no clima de inverno. Então, nós podemos fazer um acompanhamento melhor desses tratamentos. Te assusta um pouco essa, até uma história que a gente mostrou aqui no videozinho de abertura do programa, das pessoas fazerem compras de tratamentos pela internet, em sites de compra coletiva, por um preço às vezes mais em conta, sem saber exatamente como vai ser, quem vai fazer, quem vai estar por trás disso. Não te assusta um pouco essa realidade hoje, assim? Jair, infelizmente nós vivemos numa sociedade onde a gente não consegue ter muito controle a respeito dessas coisas. E é claro que é um chamariz muito grande, é um apelo muito grande você conseguir fazer um tratamento extremamente sofisticado por um preço mínimo, né? Então o que acontece é que a maioria dos lugares que oferecem esses tratamentos a preço muito barato, muito reduzido, a gente tem que entender que provavelmente tem algum problema, que assim, pode ocorrer problemas. E o que eu percebo é que a relação que existe de alguns desses estabelecimentos com o paciente é uma relação comercial. Diferente da relação de um médico com um paciente, por exemplo, quando você tem, obviamente, um objetivo de meio, mas você consegue dar conta... Cria um vínculo, né? Você tem um vínculo com o paciente, você individualiza aquele paciente e, principalmente, você consegue contraindicar um tratamento que não vai ser pautado por uma relação comercial e você consegue também tratar as complicações que podem acontecer em decorrência da utilização de qualquer uma dessas tecnologias. A gente recebeu umas dúvidas, a gente sempre recebe dúvidas de internautas, né, que acompanham o programa e tal. Podemos tentar responder? Pois não. Então vamos lá. O tratamento a laser pode expor a pele a infecção e até queimaduras graves? Pode expor a queimaduras graves, a infecções e principalmente, Jairo, duas coisas eu acho que são importantes de serem observadas. Primeiro, essas máquinas são super sofisticadas, mas elas têm que ter controle, elas têm que ter alguém manuseando muito bem. Então, assim, ter uma manutenção. Manutenção. Quem vai dirigir essa Ferrari? Então, você está com uma Ferrari na mão, se você coloca um sujeito que não sabe dirigir, você pode fazer um estrago muito grande, né, nesse equipamento. Então, isso é muito importante que sejam que sejam realizados esses procedimentos por pessoas muito qualificadas, habilitadas e que saibam profundamente sobre essas tecnologias. A outra coisa é que em mãos que também não sabem operar esta máquina, também pode acontecer de ter queimaduras e exposição da pele a infecções. Hoje, por exemplo, nós vemos, inclusive nesses sites de compra coletiva, a aplicação de laser de CO2. Então, o laser de CO2 é um laser destinado à ablação completa da pele toda. Ele faz um corte. Bifinho. Mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem um sistema de laser de CO2 ablativo que nós chamamos de fracionado. O que é isso? Ele vai tratar 1 milímetro da pele e vai poupar 1 milímetro. Trata 1 milímetro, poupa 1 milímetro. Isso é bem menos agressivo do que os lasers que nós trabalhamos há 10 anos atrás, onde eles eles faziam o tratamento de toda a pele, né? Então, o laser fracionado, ele hoje tem uma recuperação mais rápida, mas corre no risco de estar havendo uma banalização na utilização desses lasers. Por quê?
Primeiro, que assim, é um procedimento que tem que ter uma indicação muito precisa. Segundo, o paciente pode ter complicações graves, pode ter infecções, porque faz uma ablação completa, você tira, agride mesmo a pele. Então tem que ter um período de recuperação, um pós-operatório, onde tem que ter uma orientação muito bem feita, retornos com o médico que vai acompanhar, porque se tem uma infecção num momento desse, você pode não só perder o resultado, não ter o resultado do tratamento, mas também evoluir com cicatrizes, manchas e complicações no pós-operatório. Então, hoje está ocorrendo essa banalização e eu acho isso muito preocupante. É verdade que o laser apresenta o melhor resultado nas pessoas de pele branca? Isso é muito interessante porque isso é o princípio da fototermólise seletiva. Quando nós aplicamos o laser numa pessoa que tem a pele clara, a luz do laser, em tese, ela atravessa a epiderme e a derme ou atinge alguma coisa na epiderme ou na derme sem agredir, sem romper a epiderme. Os lasers mais tradicionais, os não ablativos, os mais antigos. Então, a pessoa que tem a pele mais escura, ela tem mais melanina. E a melanina também é colorida. Então, o laser, quando vai ultrapassar esta barreira, ele vai entrar em contato com a melanina e vai sofrer uma reação. Vai acontecer uma fototermólise em algum grau dessa melanina, correndo uma maior probabilidade de manchas, por exemplo. Manchas. E de queimaduras, né? Então, as pessoas mais morenas têm que ter um cuidado ainda maior para o tratamento com os lasers. Já as pessoas mais claras, é como se não tivesse barreira nenhuma, o laser passa direto. Luciana, ficou uma dúvida, então, que eu acho que deve estar na cabeça de todo internauta para a gente finalizar o programa, que é o seguinte: afinal de contas, como que eu sei se esse profissional que eu estou procurando, o que me foi indicado, ele está bem capacitado, ele está bem treinado para fazer isso? Ele pode checar em algum lugar, ele pode ter alguma referência? O que você recomendaria para esse paciente que está buscando um bom profissional? Eu acho que, considerando que não existe a especialidade laser, né? Isso, em geral, essa tecnologia, na grande maioria das vezes, é feita por dermatologistas, tanto que foi um dermatologista que desenvolveu, deu start para todo o desenvolvimento dessa tecnologia. Hoje tem outras áreas, outros especialistas utilizando também, mas é importante que quem deseja submeter a esses tratamentos procure, então, a sociedade específica daquela pessoa e, né, por exemplo, no nosso caso, dos dermatologistas, e veja se o profissional está dentro dessa sociedade, se faz parte, ou mesmo no CRM, se é um especialista nessa área, não de laser, mas de dermatologia ou de cirurgia plástica, enfim, para que ele possa ter segurança, né? E pensar sempre que a relação que pauta clínicas que não têm uma supervisão médica são relações comerciais. Então, o barato pode muitas vezes sair caro. A pessoa acha que, nossa, vou conseguir fazer uma coisa por um precinho ótimo, Estou né? fazendo um negócio e na verdade, da China e na verdade não é bem... Nós recebemos muitas complicações nas nossas clínicas que a gente tem que contribuir para conseguir tirar o paciente, né, da enrascada que ele se colocou. Pessoal, e o Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir a íntegra da entrevista com a dermatologista Luciana Conrado, cheque na nossa página do UOL. Muito obrigado, até mais. O TJ Alfa fica por aqui. Uma boa noite, a gente se vê amanhã.